O que é uma norma formalmente constitucional? É aquela que está na Constituição, mas não precisaria estar. Uma Constituição trabalha com regras mínimas de organização do Estado, trabalha com o nosso órgão. Lembram? As regras do jogo. Com a evolução do constitucionalismo contemporâneo, foram inseridas as regras de direitos fundamentais nas cartas constitucionais de uma maneira mais sedimentada. Os direitos fundamentais. E agora estamos numa terceira fase do constitucionalismo que alguns autores dão o nome de neoconstitucionalismo. Que fase é essa? É a fase justamente da apreensão de valores e de princípios de áreas do direito infraconstitucional, colocando-os juntamente com a Carta Constitucional e alinhando-os com os valores e princípios constitucionais. Muito importante isso, porque muito embora nós tenhamos ainda, e com toda razão, a ideia de hierarquização em um sistema jurídico, nós temos também uma ideia muito clara agora de que a hierarquização existe por conta do procedimento legislativo, mas isso não faz com que uma norma de um direito infraconstitucional não tenha uma importância, mas ela deve ser analisada do ponto de vista de harmonização com aqueles valores e princípios que foram imigrados para a Constituição. Então não é a Constituição que melhorou, como dizem os autores de direito constitucional, não é o direito civil que civilizou a Constituição, como dizem os autores de direito civil. Na verdade, nós tivemos uma busca de reencontro do direito como um todo monolítico, buscando-se dignidade pessoal. Quando a Constituição, em seu preâmbulo, traz as palavras que lemos há pouco, ela traz palavras que, segundo o Supremo Tribunal Federal, em 9 julgados já feitos pela Corte Brasileira, reconhece como integrantes da Constituição Federal. Ou seja, para o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo integra a Constituição, não é apenas preâmbulo. São valores, então, que são levados em conta pelo Constituinte e que devem ser levados em conta pelo intérprete para encontrar os princípios e regras constitucionais a serem adotados. Assim, consequentemente, quando se fala de direito de família, matéria de direito civil, não se passa apenas pelo artigo 226 e 227 da Constituição Federal. Deve-se passar necessariamente pelo artigo 5º, que trabalha com direitos fundamentais, pelos artigos 1º a 4º, que trabalha com a introdução de todo o sistema jurídico brasileiro. E isso que estou falando não é posição celesiana, é posição consolidada do constitucionalismo brasileiro contemporâneo. E também se trabalha com preâmbulo. Quando se fala de contrato, segunda grande categoria do direito privado, também se trabalha com direitos fundamentais, com princípios gerais da ordem econômica no artigo 170, com os artigos 1º a 4º da Constituição, e também se trabalha com preâmbulo. Quando se trabalha com propriedade, a terceira e última grande categoria histórica do direito civil, ou melhor, do direito, se trabalha com política urbana e política agrária, se trabalha com direitos fundamentais, se trabalha com os artigos 1º a 4º, se trabalha com preâmbulo. Isso significa que as 3 grandes categorias históricas do direito civil, que são, na verdade, as 3 grandes categorias históricas de todo o direito, família, contrato e propriedade, devem ser trabalhadas numa perspectiva civil constitucional. Olhando-se dessa maneira, temos agora a opção de identificar, segundo o Constituinte brasileiro, qual é essa perspectiva que ele tem de família, de propriedade e de contrato.
não querendo puxar sardinha para direito civil, é que todo direito, público ou privado, gira em torno desses três institutos. Os senhores podem imaginar o que os senhores quiserem. Esses três institutos são a base do sistema jurídico de qualquer sociedade, antiga, medieval, moderna, contemporânea. A propriedade pode ser coletiva, pode ser individual. Pode não uma propriedade em condomínio, mas pode ser um kibbutz, que não é propriedade em condomínio. A família pode ser a família católica, constituída por casamento, ou a família das novas entidades familiares, como diz a Maria Berenice Dias, entre outros fatores, as novas famílias. Ou pode ser a família romana, onde até o empregado doméstico era membro da família. O contrato pode ser um contrato paritário, que historicamente prevaleceu até a Revolução Industrial, ou pode ser um contrato de adesão, que é o que mais temos na sociedade contemporânea. Ou, mais ainda, o contrato de adesão, onde já há regimes jurídicos que estabelecem cláusulas gerais de contratação para a proteção da parte presumivelmente mais fraca, como é o caso dos contratos de consumo. Enfim, família, contrato e propriedade são categorias fundamentais de todo o sistema jurídico que se conhece historicamente. Isso quem fala não é o Roberto Celis de Lisboa. Quem fala são todos os sociólogos do direito desde Durkheim. Augusto Comte, aliás, já falava sobre família, contrato e propriedade. E Augusto Comte, ele é o pai da filosofia positiva e é considerado o pai da sociologia. Então vejam que, dentro desses contornos históricos todos, fica muito claro que há uma regra do jogo, há um órgão, eu falei nisso. Qual é esse órgão? Esse órgão não é só o preâmbulo. E esse órgão, já foi aqui bem lembrado pelas minhas antecessoras, tem como um dos princípios fundamentais o da recolocação da pessoa como centro das relações jurídicas, isto é, a dignidade da pessoa humana, compactua inteiramente com o que foi dito aqui pela professora Maria Serena, pessoa humana em primeiro lugar, antes inclusive do que a pessoa jurídica. Pois bem, como é que a Constituição trabalha com esses elementos? Os autores de direito civil constitucional sustentam, entre os vários dispositivos importantes dos artigos 1º a 4º, os objetivos sociais que estão no artigo 3º da nossa Carta Magna, com ênfase para o artigo 3º, inciso 1º, e para o artigo 3º, inciso 3º. Ali se destacam solidariedade social, busca da erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais. Percebam vocês essa tríade: solidariedade social, busca da erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais. Diante de tudo que eu coloquei para os senhores, estamos então diante de um fato inteiramente novo. O direito civil não é o direito estático que os autores de direito comercial falavam na década de 70. Como o direito civil trabalha com categorias que são do direito e não do direito civil, o direito civil trabalha com o que existe, o que mais se movimenta na sociedade: contratos, família e propriedade. Agora, trabalhando com isso, percebe-se o quê? Que nessa perspectiva civil constitucional, nós temos uma orientação e um caminho a seguir. Temos tendências a serem analisadas, a serem discutidas, para que o Brasil se transforme em um Estado democrático segundo os objetivos da Constituição. E os objetivos que destacam a semelhança do que faz a doutrina contemporânea brasileira: solidariedade social, busca da erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais. Mas, excelência, um direito civil que fale em redistribuição de riqueza, isso é uma subversão do direito civil, é uma subversão histórica do direito civil, mas não é subversão do direito civil, é um novo direito civil.
Aliás, o Código Civil Novo traz inúmeras provas dessa intenção legislativa, pelo menos, de redistribuir riqueza. O Código Civil anterior tinha duas categorias de usucapião, mas as duas que estão previstas na Constituição Federal, 4 categorias. Com o Código Civil Novo, nós temos não apenas 4 categorias, temos um total de 10. Some-se a isso ainda o Estatuto da Cidade e a inclusão dessas 10. O Código Civil Novo reconhece a possibilidade de usucapião coletivo, à semelhança do que faz o Estatuto da Cidade, coisa que faria Clóvis Bevilacqua quando virar na tumba. Usucapião coletivo? Que bicho é esse? O Código Civil Novo cria a figura da desapropriação não pelo Poder Executivo, mas a figura da desapropriação judicial, no artigo 1228, parágrafos 4 e 5, quando fala que o juiz poderá impedir a reivindicação de área, se essa área estiver ocupada por um número considerável de pessoas e essas pessoas estejam ali realizando uma atividade social ou econômica considerada pelo juiz como importante. Isso é redistribuição de riqueza. Quando se fala em impenhorabilidade do bem de família no Código Civil, agora na parte de direito de família, ou quando se fala da impenhorabilidade do bem de família na Lei 1009 de 90, lei posterior à Constituição Federal e alinhada ao texto constitucional, estamos falando do quê? Dignidade da pessoa, proteção da família, repersonalização da família, reconhecendo-se impenhorabilidade de bem de família, inclusive nas uniões estáveis. E como diz recentemente até mesmo o STJ, até mesmo para as pessoas solteiras, não por uma questão de família, mas por uma questão de dignidade da pessoa. Os senhores percebem como o direito civil mudou? Poderia terminar aqui nessa minha ladainha, que acaba sendo até uma missa enorme, peço desculpas aos ouvintes, mas continuando, falemos um pouco dos contratos. Se há algo que mudou no Código Civil Novo, sem sombra de dúvidas, é a teoria geral dos contratos, que hoje está mais alinhada a uma teoria geral dos contratos de consumo do que a qualquer ideia de teoria geral de contrato que havia se estipulado no direito histórico brasileiro. Aonde se fala em uma função social dos contratos no 421, fundada em princípio de boa-fé objetiva para os contratos e os negócios jurídicos no 422, e ainda aonde se reconhece a necessidade de tratamento adequado com os contratos de adesão, dando-se poder revisional para o juiz para modificar cláusulas contratuais na busca do equilíbrio financeiro e jurídico de uma relação, artigos 478 a 480. Enfim, essas mudanças do direito civil, elas existem expressas no texto, mas agora temos que saber quais são os valores dessas mudanças, e aí vamos para o ocaso, para a parte final da minha exposição, para não cansá-los ainda mais, porque eu tenho que me lembrar que aqui eu estou sendo a sobremesa. Então, sobremesa que se come muito, ou cidadão de barriga, ou a pessoa fica com um gosto horrível de doce na boca e precisa imediatamente tomar um café. E como eu sei que vocês vão querer tomar café brevemente, eu tenho que correr. Pois bem, o que a Constituição fala sobre tudo isso? A Constituição não adota um modelo puro de capitalismo e não adota o coletivismo. Ela reconhece que entre os princípios fundamentais dela se encontram a dignidade da pessoa humana, no inciso 3º do artigo 1º. Mas ela vai além. Ela fala de que maneira o capitalismo deve ser exercido no Brasil. Traduzindo capitalismo para a ciência política, liberalismo. Traduzindo para direito, individualismo.